Ricardo e Maneca voltaram a encontrar-se a sós com Gerson e começaram a combinar planos. Gerson era menino dos matos, acostumado às coisas do campo. Perito na arte de fabricar armadilhas, logo se propôs ensinar os dois meninos, não só a fabricar, como a armar nos matos, em lugares convenientes, as suas armadilhas. Na tarde daquele mesmo dia, após o almoço, saíram para o mato os três e foram tirar varas. Trouxeram de lá uma porção de varinhas finas e linheiras, conforme orientação de Gerson. "Vamos fazer arapuca", foi dizendo ao chegar em casa. Dirigiram-se para a casa aberta, donde fizeram sua oficina. "É só com varas que se faz arapuca?" perguntou Ricardo. "Não", respondeu Gerson. "É preciso arame fino, arame liso." "Eu já trago", disse Maneca, e saiu correndo. Logo voltou, e Gerson cortou 2 pedaços de arame de 1 metro de tamanho que amarrou nas extremidades de 2 varinhas de 50 centímetros cada uma, aproximadamente. Depois, girando uma das varas para que os arames formassem um X, assentou-as no chão em distância de meio metro uma da outra, formando assim um quadrado. Em seguida, foi cortando outros pedaços de varas do mesmo tamanho e foi colocando-as sob as pernas do X, 2 a 2 em lados opostos, e foi diminuindo o tamanho dos pedaços à medida que o trançado subia em direção ao centro do X. Os arames foram ficando cada vez mais retesados, até que no final, como conclusão do trançado de pedaços de vara, ele fez a esteira, que são os últimos pedaços, pequeninos, postos lado a lado como arremate. Quando terminou, levantou no ar a armadilha, sob os olhares deslumbrados dos 2 meninos civilizados. "Tá pronta, agora é só armar", disse satisfeito. "Esta é minha", gritou Maneca. "Agora vamos fazer a sua", disse Gerson a Ricardo. Mais uma meia hora e estava pronta a segunda arapuca. "Agora faça uma para você", disseram a uma os 2 meninos. Ele fez. "Amanhã nós vamos botar no mato para pegar nambu e juriti. Eu sei onde nós bota", e prosseguiu Gerson. "Quando nós voltar, vou ensinar vocês a fazer zabumba." "Para quê?" perguntou Maneca. "Para pegar preá. É caça boa e besta para cair em armadilha. Vocês vão ver." Realmente, no outro dia, ele veio ensinar os meninos a fazer a outra armadilha. Quando chegou, teve a surpresa de ver que cada um estava com 2 arapucas, e para ele também havia 2. Os meninos tinham aprendido a fazer, e antes que Gerson chegasse, eles, aproveitando as varas que sobraram da véspera, puseram em prática a lição de arte que tiveram. "Vamos logo armar as arapuca. Depois, nós faz as zabumba." "Vamos", concordaram os 2 filhos do fazendeiro. O filho de Isaac levava milho nos bolsos para colocar nas armadilhas. Daí, a 1 hora, voltaram. "Agora vocês arranjem uma tábua assim." E media com as mãos a largura de uns 20 centímetros por uns 50 de comprimento, na tábua. Maneca e Ricardo foram ao depósito e de lá trouxeram um lado de cama que já não se usava e um serrote. Pediu ainda Gerson 2 outros pedaços de tábua, estreitos e mais compridos, pregos de certo tamanho e martelo. Tudo pronto, ele começou a explicar. "A gente bate 2 pregos nas tabuinhas, 1 em cada uma, até a ponta sair do outro lado, no meio. Pega a tábua larga e enfia nas pontas dos pregos, de um lado e de outro, mais para uma ponta da tábua do que para outra, assim, e ia juntando a ação às palavras, para que os meninos entendessem perfeitamente. É preciso que as pontas dos pregos não firme a tábua. Ela precisa mover assim, abaixando e subindo. Agora a gente vê o caminho dos preá, cava um buraco no chão, mais largo que a tábua, e fundo, e bota a parte mais leve da tábua por cima do buraco e prende as tabuinhas no chão. Aqui não precisa botar comida. Os preá vêm passando no caminho, pisa na tábua e cai dentro do buraco. Aí a tábua sobe outra vez.
Pode cair muitos preá numa armadilha só. Depende de ter muitos. À tarde já havia 3 zabumbas armadas nos matos, junto a moitas de Macambira, a morada preferida dos preás. Isaac, ocupado no seu trabalho de tirar cascas de angico nos matos da fazenda, preferiu deixar o filho com os filhos do fazendeiro. À noite, se encontravam pai e filho, pois Isaac vinha dormir na casa de Aurélio, de quem era muito amigo. Dias se passaram em que a distração dos 3 meninos era pegar nambu, jurite e preanas armadilhas. Gerson lhes ensinou não só a fazer as armadilhas, mas também como armá-las para a captura dos animais. Todos os dias eles comiam assado ou feito guisado, algum animal, ave ou roedor. Caidonas armadilhas. E assim, os meninos iam juntando às lições de escotismo, aprendidas na cidade, os conhecimentos práticos que lhes administrava o filho de Isaac. Com ele, aprenderam também a andar nos matos e manejar o facão para abrir passagem nos lugares mais fechados da Caatinga. O pai do mato. E Alexandre, por esse tempo, o fazendeiro recebeu a visita de 2 dos maiores frequentadores da fazenda, Gravatá. Zé Pequeno e o soldado reformado Alexandre Ponto eram 2 exímios caçadores. Tinham fama de adivinhar com as caças. Nunca lhes aconteceu ir ao mato e voltar sem alguma caça de grande porte, veado ou caititu, ou sem um número considerável de caças pequenas, cágado, nambu, juriti, preá. Zé Pequeno vivia da caça. Caçava para comer e para vender. Seu instrumento de trabalho era tão somente uma espingarda. Com ela batia caças, onças, cobras grandes, tudo o que lhe desse proveito ou lhe oferecesse perigo. Não andava caçando com cachorro, ele mesmo é que procurava caça, parecendo ter, ele próprio, o faro dos cães. Pequenino, magro, de olhos vivos, muito alegre, usava o chamador de nambu com tal perícia, que enganava até os outros caçadores. Comia pouco. Quando ia caçar, levava no daí um pouco de farinha e uma rapadura. A água ia na borracha, pendurada também a tiracolo. Um facão e uma faca pequena eram o complemento de seus apetrechos. Assim entrava no mato. Solteiro, se à noite o surpreendia no mato, dormia por lá mesmo. De nada tinha medo. Houve tempo em que levava 6 ou 8 dias dentro das caatingas caçando, sem voltar para casa. Nessas ocasiões ele levava também sal, com que salgava as caças, e, quando voltava para casa, era com uma verdadeira carga de carne seca de animais caçados. O apelido de Zé Pequeno cabia-lhe em virtude de sua baixa estatura. Seu teor de vida, porém, lhe valeu outro apelido, pelo qual era conhecido em toda aquela caatinga, numa extensão de muitas léguas. Chamavam-lhe Pai do Mato. Sua vida era um rol de aventuras e casos com os lances mais emocionantes que se pode imaginar. Basta dizer que não poucas vezes ele se encontrara com os cangaceiros em plena caatinga. Ricardo e Maneca, que ouviram do pai estas coisas a respeito de Zé Pequeno, ficaram curiosos de conversar com ele sobre sua vida nos matos. Não faltará oportunidade de vocês ouvirem muita coisa contada por ele pessoalmente, disse-lhes o pai. O soldado Alexandre era outro tipo curioso. Alto, magro também, sério, acostumado também a dormir no mato, não vivia, porém, de caça, caçava por esporte. Tinha aposentadoria, era soldado reformado da polícia, e era casado, vivia com a esposa e os filhos, na vila de Adustina. O entusiasmo pela caça, porém, fazia-o esquecer o aconchego dólar e internar-se pelos matos, com um amigo e compadre Zé Pequeno, por lá dormindo também dias e dias. A especialidade de Alexandre era rastejar. Nisto ele possuía perícia inigualável. Era capaz de ver o rastro de uma pessoa ou de um animal até em cima das pedras onde outras pessoas nada viam. Isto lhe valeu no tempo em que era soldado, pois foi rastejador, guiando volantes pelas caatingas em perseguição aos cangaceiros. Nessa função nunca falhou. Agora, aposentado, sua técnica de rastejar lhe valia na arte de caçar. Sua vida era também uma corrente de façanhas admiráveis. Ambos estes homens conheciam palmo a palmo aquelas caatingas, já haviam percorrido todas as suas trilhas, já haviam visto todas as suas árvores. Ricardo e Maneca vibravam de conhecê-los e sabê-los tão notáveis conhecedores do sertão. Informados pelo pai a respeito dos dois, foram falar-lhes pessoalmente em casa de Nicolau, para onde eles haviam ido. Andem logo, disse-lhes o pai,
pois eles não demoram de sair para caçar e ninguém sabe, nem eles mesmos, se voltarão à noite. Os meninos não esperaram outro conselho, dispararam na carreira em direção à casa do vaqueiro. Já sei como é o seu apelido, foi dizendo Maneca, ao chegar. É pai do mato, quem lhe contou isto? Perguntou, entre risos, Zé Pequeno, meu pai. E o senhor se chama Alexandre, não é? Perguntou, voltando-se para o outro caçador, tão bem informados a nosso respeito. Confirmou Alexandre. Muito bem, continuou Zé Pequeno. E o nome de vós messeis? Eu sou Maneca, e eu sou Ricardo. Nós aqui estamos para conversar com vocês. Sabemos que vocês têm muita coisa para nos contar. E nós queremos aprender muito sobre os matos. Eu vou contar uma história do compadre Alexandre, disse Zé Pequeno. Depois eu conto outra do compadre Zé Pequeno, rebateu Alexandre. Ótimo, bradaram os meninos. Compadre Alexandre foi soldado, começou Zé Pequeno. Era rastejador de cangaceiro dentro dos matos. Um dia ele rastejou os cangaceiros aqui dentro da fazenda Gravatá. A força veio topar com eles ali no boqueirão e o tiroteio começou. Foi tanta bala na caatinga que o mato ficou roçado. Durante muitos anos se sabia onde foi o fogo. Hoje o mato já encobriu tudo de novo, mas ainda se sabe onde é. Porque morreu um cangaceiro e enterraram lá mesmo. Fincaram uma Santa Cruz, que tá lá até hoje. Nesse tempo, continuou o soldado Alexandre a narrativa do compadre, essas caatinga vivia abandonada. Ninguém pisava aqui para não morrer. Só o compadre Zé Pequeno tinha coragem de vir caçar.